Um grito rasgou o silêncio da madrugada. Não era um grito qualquer. Era o som de um homem sendo despedaçado por dentro, enquanto tudo ao seu redor desmoronava como castelos de areia levados pela tempestade. Havia sangue nas notícias que chegavam, fogo consumindo seus bens, vento destruindo sua família. E no meio disso tudo, uma pergunta ecoava nos céus. Até onde vai a fidelidade de um homem quando Deus permite que tudo seja arrancado dele? Nas terras do Oriente, onde o sol nasce tingindo de ouro as montanhas rochosas e os vales profundos, existia um homem cujo nome seria gravado para sempre na história da humanidade. Seu nome era Jó. Ele não era apenas próspero, era extraordinariamente rico. Não era apenas respeitado, era reverenciado entre todas as nações vizinhas. 7.000 ovelhas pastavam em seus campos, 3.000 camelos carregavam suas mercadorias, 500 juntas de bois aravam suas terras férteis e 500 jumentas garantiam seu transporte e comércio. Mas sua verdadeira riqueza estava além dos números. 7 filhos fortes e 3 filhas de beleza incomparável enchiam sua casa de alegria. Servos incontáveis trabalhavam sob sua liderança justa e generosa. Sua palavra tinha peso nas portas da cidade, onde os anciãos o consultavam para decisões importantes. Viúvas eram amparadas por sua bondade, órfãos encontravam proteção em sua justiça. Se essa história está tocando o seu coração, digite amém nos comentários. E se você quer conhecer mais histórias poderosas da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer completamente no horizonte, Jó já estava de pé. Sua primeira ação não era verificar os rebanhos, não era contar suas riquezas, era se ajoelhar diante do Altíssimo. Ele oferecia sacrifícios por cada um de seus filhos, um a um, intercedendo com lágrimas de amor paternal. Talvez tenham pecado em seus corações, pensava ele. Talvez em meio às celebrações e festas, algum pensamento impuro tenha passado por suas mentes. Esse era Jó. Um homem que temia a Deus não por obrigação, mas por amor genuíno. Um homem que não apenas evitava o mal, mas fugia dele como quem foge de um leão faminto. Sua integridade era reconhecida até mesmo por aqueles que não compartilhavam sua fé. Mercadores vinham de terras distantes apenas para fazer negócios com ele, pois sabiam que sua palavra valia mais que contratos selados. Mas enquanto na terra tudo parecia perfeito, nos lugares celestiais, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida de Jó, mas revelaria verdades eternas sobre fé, sofrimento e a natureza da própria devoção humana. Os portões dos céus se abriram em majestade. Anjos resplandecentes se apresentavam diante do trono eterno, suas vozes ecoando em adoração. A luz que emanava da presença divina era tão intensa que mesmo os serafins cobriam seus rostos. Era um momento sagrado, onde os filhos de Deus compareciam perante o Criador do universo. Mas no meio daquela assembleia celestial, uma sombra se movia. Uma presença que não se curvava, que não adorava. Seus passos eram firmes, arrogantes, como quem reivindica um direito que nunca lhe pertenceu. Você está sentindo a presença de Deus nessa história? Comente glória a Deus e não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe com seus irmãos da igreja e amigos que precisam ouvir sobre a fidelidade de Deus. Satanás, o acusador, o adversário, aquele que um dia foi o mais belo dos anjos, agora caminhava entre os filhos de Deus com um sorriso sinistro nos lábios. Seus olhos frios percorriam a Assembleia Celestial como quem busca uma oportunidade, uma brecha, uma alma para devorar. A voz do Senhor ecoou através do espaço eterno, estremecendo as próprias fundações do universo. De onde vens? A pergunta não era de ignorância. Deus sabe todas as coisas. Era uma confrontação, um desafio divino ao príncipe das trevas. Satanás ergueu seu rosto com desdém, sua voz carregada de veneno e arrogância, de rodear a terra e passear por ela.
Tenho observado os filhos dos homens, Senhor. Tenho visto suas fraquezas, seus pecados, suas traições. Conheço cada brecha em suas armaduras espirituais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os anjos observavam atentos, sabendo que algo monumental estava prestes a acontecer. Então, a voz do Altíssimo rompeu novamente o espaço. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As palavras caíram como bombas no reino espiritual. Deus estava apresentando Jó, não como um exemplo qualquer, mas como o exemplo supremo de fidelidade humana. E naquele momento, o orgulho de Satanás foi ferido profundamente. O rosto do adversário se contorceu em raiva mal disfarçada. Seus punhos se cerraram e sua resposta veio carregada de ironia venenosa. Porventura Jó teme a Deus de graça. Acaso não o cercaste com uma cerca de proteção por todos os lados? Não abençoaste tudo o que ele toca? Suas ovelhas se multiplicam, seus filhos prosperam, sua casa transborda. Se você reconhece que Deus tem sido sua proteção, digite Ele é fiel. Inscreva-se no canal agora e ative todas as notificações para não perder nenhuma mensagem poderosa. Compartilhe essa palavra. Satanás deu um passo à frente, sua voz agora cheia de desafio provocador. Estende a tua mão e toque em tudo quanto ele possui. Verás se não blasfema contra ti na tua própria face. Tire dele as bênçãos, remove a proteção, deixa que as perdas venham, e esse homem tão fiel, tão íntegro, te amaldiçoará diante de todos. O silêncio voltou a dominar os céus. Os anjos prenderam a respiração celestial. Era uma aposta cósmica, um desafio que testaria não apenas Jó, mas revelaria verdades profundas sobre a natureza da fé humana. Seria ela genuína ou apenas transacional? Serviriam os homens a Deus por amor ou por interesse? Então, a voz do Senhor se elevou novamente, firme e soberana. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Apenas contra ele não estendas a tua mão. A permissão estava dada. Não por crueldade, não por abandono, mas para que algo maior fosse provado. A fidelidade de Jó seria testada no fogo mais intenso que um homem pode enfrentar. Satanás desapareceu daquela assembleia com um sorriso maligno. Seus planos já estavam traçados. Ele atacaria de forma rápida, brutal, devastadora. Não daria tempo para Jó respirar entre uma tragédia e outra. A estratégia era clara. Quebrar aquele homem completamente, transformar sua fé em cinzas, fazer com que amaldiçoasse o Deus que tanto amava. Enquanto isso, na terra, Jó não sabia de nada. Ele acordou naquela manhã como em qualquer outra. Ofereceu seus sacrifícios matinais, orou por seus filhos, supervisionou o trabalho nos campos. O céu estava azul, o sol brilhava radiante, seus rebanhos pastavam tranquilos. Tudo parecia perfeito. Mas tempestades invisíveis já se aproximavam no horizonte espiritual. Comente, Deus está no controle. Se você crê que mesmo nas provações, Ele nunca nos abandona. Curta esse vídeo, compartilhe com quem está passando por dificuldades e se inscreva para fortalecer sua fé todos os dias. Era meio da tarde quando o primeiro servo apareceu no horizonte, correndo desesperadamente. Sua túnica estava rasgada, manchada de sangue e poeira. Seus pés descalços sangravam de tanto correr sobre as pedras do caminho. Quando chegou diante de Jó, suas pernas falharam e ele caiu de joelhos, ofegante, com os olhos arregalados de terror. Senhor! Senhor! Sua voz saía entrecortada, sufocada pelo desespero. Os bois estavam arando tranquilamente e as jumentas pastavam ao lado deles. Quando, de repente, os sabeus, eles vieram como uma horda furiosa, armados até os dentes. Atacaram sem aviso, sem misericórdia. O servo engasgou com as próprias lágrimas. Levaram todos os animais. Mataram todos os trabalhadores. Passaram a espada em cada um deles. O sangue. Havia tanto sangue, Senhor. Eu só escapei porque estava buscando água no poço distante. Corri escondido entre as rochas. Sou o único sobrevivente para trazer essa notícia. Jó sentiu seu coração apertar. Mas antes que pudesse processar a informação, antes que suas pernas pudessem dar um passo sequer,
outro servo surgiu correndo pela estrada oposta. Esse vinha chamuscado, sua pele negra de fuligem, o cheiro de carne queimada impregnado em suas roupas. "Senhor Jó!" ele gritou ainda de longe. "Fogo! Fogo caiu do céu!" Não foi raio comum. Era como se o próprio céu estivesse despejando chamas sobre nós. As 7.000 ovelhas, todas consumidas. Os pastores tentaram salvá-las, mas foram engolidos pelas chamas. O fogo veio tão rápido, tão intenso. Era sobrenatural, Senhor. Era como se Deus mesmo tivesse enviado aquele julgamento. O servo caiu prostrado chorando. Apenas eu escapei. Estava no vale distante e vi tudo. Corri para avisar. Tudo se foi, Senhor. Tudo virou cinzas. Se você já passou por perdas que pareciam destruir tudo, comente "Mas Deus". Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas encontrem esperança mesmo no vale mais profundo. O mundo de Jó começava a desmoronar. Suas mãos tremiam, seu rosto empalideceu, mas ele ainda estava de pé. Ainda tentava compreender o que estava acontecendo. Como era possível? 2 tragédias simultâneas em lugares opostos de suas propriedades? Mas não havia tempo para reflexão. Um terceiro servo surgiu, este com ferimentos profundos no ombro e no peito. Ele mal conseguia caminhar, arrastava-se apoiado em um cajado improvisado. Sangue escorria por seu braço, pingando no chão a cada passo cambaleante. "Senhor, os caldeus", ele sussurrou com a pouca força que lhe restava. Eles se organizaram em 3 bandos militares. Foi um ataque coordenado, planejado. Cercaram os camelos de todos os lados. Nossos guardas lutaram bravamente, mas foram massacrados. Os 3.000 camelos levaram todos. Degolaram cada homem que tentou resistir. O servo caiu aos pés de Jó, suas últimas palavras saindo como um gemido. Eu estava na retaguarda quando começou o ataque. Levei uma lança, mas consegui escapar pelos desfiladeiros. "Senhor, eles levaram tudo. Não deixaram um único animal." Jó cambaleou. Em questão de minutos, perdeu praticamente todos os seus bens. Décadas de trabalho, de construção, de prosperidade, evaporados como fumaça. Milhares de animais roubados ou mortos. Dezenas de servos fiéis assassinados brutalmente. Suas pernas começaram a fraquejar, mas algo dentro dele ainda resistia. Era como se o próprio inferno tivesse se aberto contra ele. 3 ataques simultâneos, em diferentes direções, com métodos distintos. Isso não era coincidência. Era uma conspiração, uma estratégia militar contra um homem inocente. Mas por quê? O que ele havia feito? Então, enquanto Jó ainda estava processando a devastação, ele viu ao longe uma 4ª figura. Diga Jesus se você crê que ele está com você mesmo quando tudo parece perdido. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem poderosa com seus amigos e familiares. Ative o sininho. Esse último servo vinha diferente dos outros. Não corria por medo de inimigos, mas caminhava lentamente, como quem carrega um peso impossível de suportar. Suas roupas estavam cobertas de poeira e destroços, seus olhos vazios, vermelhos de tanto chorar. Quando ele ergueu o rosto para Jó, não havia palavras, apenas lágrimas que escorriam silenciosamente. Jó sentiu algo se partir dentro dele antes mesmo de ouvir as palavras. Era uma intuição sombria, um pressentimento devastador. "Não", sussurrou ele, sua voz falhando. "Não os meus filhos. Por favor, não." O servo se aproximou, caiu de joelhos e, com a voz completamente quebrada, sussurrou as palavras que nenhum pai deveria jamais ouvir. "Senhor." Seus filhos e suas filhas estavam reunidos na casa do primogênito. Estavam celebrando, comendo e bebendo vinho, rindo juntos como sempre faziam. Ele engasgou, as lágrimas impedindo-o de continuar. Jó agarrou os ombros do servo. "Fala!" "Diz logo." "Um vento veio do deserto." Não era vento normal, senhor. Era como se algo demoníaco soprasse com fúria indescritível. A casa inteira foi arrancada dos alicerces. As vigas caíram, as paredes desabaram. Tudo aconteceu em segundos. Eu estava do lado de fora, cuidando dos animais. Quando entrei nos escombros,
Eles estavam todos mortos, Senhor. O servo soluçou violentamente. Seus 7 filhos, suas 3 filhas, não sobreviveu nenhum. Eu sou o único que escapou para trazer esta notícia. Naquele momento, algo dentro de Jó se quebrou de uma forma que nenhuma riqueza perdida poderia causar. Dinheiro pode ser recuperado, animais podem se multiplicar novamente, casas podem ser reconstruídas. Mas filhos são insubstituíveis. Aqueles 10 jovens, cada um com seus sonhos, suas risadas, suas particularidades, todos extintos em um único momento. Se você perdeu alguém amado e sabe que só Deus pode consolar essa dor, comente "Só Ele sustenta". Compartilhe essa história para alcançar quem está sofrendo. Inscreva-se e ative as notificações para receber mais palavras de esperança. Jó ficou imóvel por um momento que pareceu uma eternidade. Seus olhos fixos no horizonte, como se ainda esperasse ver seus filhos voltando para casa. Como se tudo aquilo fosse um pesadelo do qual ele acordaria a qualquer momento. Mas não era. A realidade cruel se impunha diante dele com toda a sua brutalidade. Então, como se algo dentro dele desmoronasse completamente, Jó rasgou suas vestes em um grito agonizante que ecoou por todo o vale. O som que saiu de sua garganta não era humano, era a dor pura de uma alma sendo despedaçada. Ele arrancou o manto fino que vestia, símbolo de sua prosperidade, e o reduziu a trapos. Com as próprias mãos, rapou sua cabeça, deixando que os cabelos caíssem misturados com lágrimas sobre a terra. Seus joelhos cederam. Aquele homem que sempre foi forte, que comandava milhares, que era respeitado e temido, agora caía prostrado no pó da terra. Mas ele não caiu em desespero blasfemo, ele caiu em adoração. Com o rosto colado ao chão, coberto de cinzas e lágrimas, suas palavras saíram trêmulas, mas firmes. Nu saí do ventre de minha mãe. Sua voz embargada lutava para formar cada sílaba. E nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele soluçou profundamente, seu corpo inteiro tremendo com a força da dor e da rendição simultâneas. Então, com uma firmeza sobrenatural que só podia vir do céu, ele concluiu: "Bendito seja o nome do Senhor." Aquelas palavras subiram aos céus como incenso puro. Nos lugares celestiais, os anjos observavam maravilhados. Satanás, que esperava uma blasfêmia, recuou em fúria contida. Sua estratégia devastadora havia falhado. Jó, mesmo despedaçado, mesmo sangrando por dentro, ainda adorava. Mas o acusador não desistiria tão facilmente. Comente: "Bendirei o Senhor em todo o tempo", se você escolhe adorar mesmo quando dói. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa aprender sobre fidelidade verdadeira. Ative o sininho para não perder nada. Dias se passaram em silêncio doloroso. Jó enterrou seus filhos, cada sepultura uma nova facada em seu coração já dilacerado. A casa que antes transbordava de alegria, agora era um memorial de luto. Os servos que restaram caminhavam cabisbaixos. Sua esposa chorava inconsolavelmente, dia e noite. E Jó, em meio a tudo isso, permanecia firme em sua fé, embora seu coração sangrasse. Mas nos céus outra assembleia se formava. Novamente os filhos de Deus se apresentavam diante do trono. E novamente, aquela presença sombria se manifestava entre eles. Satanás retornava, agora com raiva ainda maior. Sua derrota inicial havia ferido seu orgulho milenar. "De onde vens?" A voz divina ecoou novamente com a mesma autoridade. "De rodear a terra e passear por ela", respondeu Satanás com rispidez mal disfarçada. Então veio a confrontação que faria o universo espiritual estremecer. "Observaste o meu servo Jó? Ainda retém sua integridade, embora tu me incitaste contra ele para o consumir sem causa." A face de Satanás se contorceu em ódio. Aquelas palavras eram uma acusação direta, uma vitória declarada de Deus, mas o adversário não aceitaria a derrota. Seus olhos brilharam com malícia renovada e ele cuspiu sua resposta venenosa: "Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida."
Sua voz cresceu em volume e intensidade. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Toca em seu próprio corpo. Faz com que a dor seja física, insuportável, constante. E verás se não blasfema contra ti na tua própria face. O silêncio pesou. Era uma nova aposta, mais cruel ainda. Não bastava tirar os bens e os filhos. Agora, Satanás queria destruir o próprio corpo de Jó, transformá-lo em um espetáculo de sofrimento contínuo. A voz do Senhor respondeu com firmeza: eis que ele está em teu poder. Porém, poupa-lhe a vida. Se você entende que às vezes Deus permite provações para revelar nossa fé genuína, digite: confio nele. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Ative todas as notificações para continuar recebendo essa palavra poderosa. Satanás desceu à terra com fúria desenfreada. E na mesma noite, Jó acordou sentindo algo terrível em sua pele. Começou com coceira insuportável nos pés, depois subiu pelas pernas. Em questão de horas, úlceras malignas cobriam todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Feridas purulentas, dolorosas, que ardiam como fogo vivo. Sua pele se desprendia, o pus escorria, vermes se formavam nas chagas abertas. O homem que um dia foi o mais próspero do Oriente, agora se arrastava para fora de casa, incapaz de suportar até mesmo o conforto de uma cama. Sentou-se sobre cinzas e esterco, raspando suas feridas com um caco de cerâmica quebrada. Cada movimento era agonia. Cada respiração, sofrimento. O fedor de sua própria carne apodrecendo enchia o ar. Sua esposa, devastada pela perda dos filhos e agora vendo o marido naquele estado deplorável, aproximou-se. Seus olhos, antes cheios de amor, agora transbordavam desespero e revolta. Ainda retens tua integridade. Amaldiçoar a Deus e morre logo. Deixa que essa tortura termine. Jó ergueu seus olhos inchados e vermelhos. Sua voz saiu fraca, mas firme. Falas como qualquer mulher insensata. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? E mesmo ali, coberto de chagas, abandonado por todos, ele não pecou com seus lábios. 3 amigos vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Rasgaram suas vestes, lançaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se ao seu lado. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém disse palavra alguma, pois viam que a dor era extremamente grande. Mas então começaram os discursos, as acusações veladas, as insinuações de pecado oculto. Até que um jovem chamado Eliú trouxe perspectiva diferente, preparando o caminho para o que viria a seguir. E veio. Do meio de um redemoinho, Deus mesmo falou. Digite: Ele é Deus. Se você reconhece que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa história completa. Deixe seu testemunho nos comentários de como Deus tem te sustentado.